Vamos a comenzar nuestra 22ª aula, onde trataremos o conceito de diferenciabilidade. A primeira coisa a fazer é definir o que é uma derivada parcial e depois definir o conceito de diferenciabilidade. Uma não implica a outra, quer dizer, uma função que possui derivadas parciais não necessariamente é uma função diferenciável, mas ao contrário, se uma função é diferenciável, então ela possui derivadas parciais. Vamos ver também qual é a condição suficiente que deve de satisfazer uma função para ela ser diferenciável. Vamos também relacionar os conceitos de diferenciabilidade e continuidade, assim como fizemos no caso unidimensional. Vamos começar então nosso esquema aqui mostrando primeiro os limites. Os limites é essencial para poder definir a diferenciação, como nós vimos no caso de funções de uma variável. E novamente vamos utilizar estes limites para classificar as funções. As funções que são diferenciáveis, por exemplo, elas vão ser aquelas funções que satisfazem um determinado limite, como aquele que nós estamos vendo aí. Este limite vai ser esclarecido a continuação. Vamos também a desenvolver a condição suficiente. Qual é a condição que deve de satisfazer uma função para que seja diferenciável? E vamos a mostrar que o fato de que as derivadas contínuas, derivadas parciais sejam contínuas, implica que as funções sejam diferenciáveis, ou seja, a continuidade aqui é importante. Vamos também relacionar a diferenciabilidade com a continuidade da função, como fizemos para o caso de funções de uma variável. E finalmente vamos ver aqui as principais fórmulas da aritmética das derivadas das funções que são diferenciáveis. Então, nosso esquema é basicamente este. Usamos os limites para classificar as funções, derivadas parciais, obtemos esta relação para poder obter a diferenciabilidade. Vamos a conseguir uma condição suficiente para identificar funções que sejam diferenciáveis. Vamos a relacionar os conceitos de diferenciabilidade e continuidade, finalmente, as fórmulas das aritmética das derivadas. A derivada de uma variável, quando nós vimos que ela representava um limite de funções. E este limite de funções era a inclinação da reta secante que fazíamos aproximar para a reta tangente. Tínhamos dois pontos da curva que íamos a estar juntando uma com a outra para poder calcular qual é a inclinação da reta tangente. Então, a derivada se define por aproximação da inclinação da reta tangente. A tangência é dada no ponto A, f de A, e a inclinação dessa reta tangente, vamos a chamar de M, está dada por esse limite, como nós vimos na aula anterior. Assim, a derivada e a tangência são conceitos muito equivalentes. Ou seja, uma função possui reta tangente se e somente se existe derivada nesse ponto. Aqui nós vamos a utilizar o conceito de derivadas parciais para funções de R2 em R. O mais natural de estender o conceito de diferenciabilidade é chegar às derivadas parciais, como nós vamos a verificar. Não? E isto se define de uma maneira muito semelhante ao conceito unidimensional. Definimos como a derivada parcial. Definimos assumindo que a outra variável vai ficar constante. Desta forma, a derivada parcial com relação a x fica como limite. Quando h vai para zero da fração,
do numerador es f de x mais h com y menos f de x em y partido por h. Observe de que a variação somente é dada na primeira componente h e a y permanece fixa. Muito bem, isto é, deixamos fixa a variável y e tomamos o limite com relação à variável x. Analogamente, fazemos isto para y, ou seja, vamos a definir agora a derivada parcial de f com relação a y, e ela vai ser igual ao seguinte limite. Limite de f de x, y mais h, agora estamos fazendo variar a variável y, menos f de x, y partido todo esto por h. Observe que deixamos fixo agora, nesta vez, a variável x, e tomamos o limite com relação à variável y. As regras da diferenciação parcial são exatamente as mesmas regras que nós conhecemos das derivadas de uma variável. Por quê? Porque estamos assumindo que a outra variável, no caso y, por exemplo, vai ser constante, né? Então, vamos a desenvolver um método para familiarizarmos com esta técnica de derivação parcial. O método de derivação parcial é basicamente o mesmo que aquele que nós usamos para calcular as derivadas de funções de uma variável. Vamos a visualizar isto no seguinte exercício. Calcule as derivadas parciais das seguintes funções. A função, primeiro, f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo, menos o produto de x ao quadrado, y ao quadrado. E a função f de xy igual ao produto xy vezes o exponencial da soma das variáveis x e y. Então, o objetivo aqui é calcular as derivadas parciais. Observe de que as derivadas parciais significam as derivadas com relação a ambas variáveis. Derivada com relação a x e depois calcular a derivada com relação a y de cada uma das funções que estão aí indicadas. Muito bem, o método é derivar uma das funções, uma das variáveis, assumindo que a outra é constante. Por exemplo, no primeiro caso, vamos a derivar com relação a x. Derivando com relação a x, observe a equação, a função, y fica como constante. Então, quando derivamos x ao cubo, sai 3x ao quadrado. A derivada do seguinte, somando que seria y ao cubo, já vale zero. Por quê? Porque y é considerado uma constante, então não aparece no cômputo. E finalmente aparece menos x ao quadrado, y ao quadrado. Y estamos considerando constante, portanto, somente vamos a derivar com relação a x, o que nos dá 2x y ao quadrado. Então, analogamente para a derivada parcial com relação a y dessa mesma função. Desta vez, agora, quem vai fazer o papel da constante é x ao cubo. Então, a derivada de x ao cubo com relação a y vale zero. Somente, agora ficamos com o segundo termo, que nos daria y cubo, cuja derivada vale 3y ao quadrado, como figura aí exatamente nessa última expressão, menos o produto de x ao quadrado e y ao quadrado. Derivando isto e assumindo x quadrado constante, então nos dá menos 2x ao quadrado y, que é a derivada de y ao quadrado. Muito bem, no segundo caso já temos um polinômio, que seria xy, multiplicado pelo exponencial. Então, observe, aí nós temos a derivada parcial da f, se calcula como se fosse y uma constante. Então, temos a derivada desse produto. Para derivar esse produto, usamos as regras da derivada do produto que nós já conhecemos, porque estamos derivando com relação a x. A outra variável y estamos assumindo constante. Então, essa derivada vai ser igual
a y exponencial de x más y, porque se trata del primer factor, que sería xy, derivada con relación a x, me sale solamente y, más o segundo factor, que sería xy veces a derivada do exponencial con relación a x. E a derivada do exponencial com relação a x é o próprio exponencial. Muito bem. Analogamente para o caso da derivada parcial com relação a y. Com relação a y, agora supomos que x é constante. Então, de novo, temos a derivada de um produto, y é a função, uma variável que está multiplicando o exponencial de x mais y. Temos que desenvolver esse produto e então, tomando o primeiro fator, que seria xy derivada com relação a y, me dá x vezes o segundo fator, mais xy que multiplica a derivada com relação a y do exponencial, que é a própria função, e isso é o que nos dá as duas derivadas parciais. Observe de que aqui a técnica é simplesmente deixar a outra variável como se ela fora uma constante e considerar nossa função como uma função de uma variável. Como resumo do caso anterior, o que temos que observar aqui é de que a derivada de uma função, a derivada parcial de x de uma função que somente depende de y, vai ser igual a zero. Lembre-se que y é considerado constante quando estamos derivando parcialmente com relação a x. E da mesma forma, a derivada parcial com relação a y de uma função h de x vai ser zero, porque estamos considerando x como uma constante. Então, isto de aqui é a regra para a diferenciação parcial. Ou seja, a outra variável é sempre considerada constante. Observe aqui, vamos a fazer um quadro sinóptico de que, porque ao final a derivada parcial é um limite, então vamos a analisar como é que direção este limite se está realizando. Muito bem, então aqui nós temos a derivada parcial com relação a x é o limite, quando h vai para zero, dessa variação em x partido por h. Correto? Então, que coisa estamos querendo dizer com isto? De que nos estamos aproximando de zero seguindo a direção das abscissas, seguindo a direção desse vetor que nós temos aí. Portanto, o limite da derivada parcial em x é tomada na direção do eixo das abscissas. Correto? Agora, vamos a ver como é que se obtém a derivada com relação a y. Vamos a fazer de novo um quadro semelhante. Aí temos as variáveis x e y. E agora vamos a considerar a direção. A direção é aquela que segue o eixo das ordenadas. Então, a derivada parcial com relação a y se define como sendo o limite dessa fração em onde há uma variação na segunda componente. Ou seja, estamos variando o vetor h na segunda componente partido por h. Então, aqui nos estamos aproximando de zero através do eixo das ordenadas e o limite da derivada parcial em y é tomada na direção do eixo das ordenadas. Muito bem, então, a derivada parcial. Vamos a fazer alguns exercícios aqui e vamos a mostrar que a seguinte função não é contínua. Ou seja, nós já vimos em este exemplo, vamos a lembrar que a função definida por xy como o quociente do produto de x com y partido pela soma dos quadrados de x ao quadrado com y ao quadrado, se xy é diferente de zero, e é zero quando xy é nulo. Vamos a mostrar que esta função não é contínua. Para tanto, basta mostrar que não existe o limite. Se não existe limite dessa função quando xy se aproxima do 0, 0, então esta função não é contínua. Então, bastará demonstrar que o limite não existe quando
xy se aproxima do 0, 0. E primeiro vamos a considerar uma aproximação pela reta y igual a x. Vamos aproximar-nos do 0, 0 pela diagonal do plano xy. Então, se tomamos este limite pela diagonal, estamos tomando y igual a x, sustituímos. X vai para 0, df de x, vírgula x, e substituindo x ao quadrado, nos dá x ao quadrado partido por 2x ao quadrado, e o limite, quando x vai para 0, vai ser 1 médio. Se nos aproximamos ao ponto 0, 0 através da reta y igual a 2x, olha como modificamos este limite. Este limite de xy, quando vai para 0, 0, vai ser igual ao limite de x, substituindo y por 2x, quando x vai para 0, df de x, 2x. Substituindo y por 2x na definição da função, obtemos 2x ao quadrado partido por x ao quadrado mais 4x. E esto, simplificando x ao quadrado, cortando x ao quadrado no numerador, no denominador, nos dá 2/5. Observemos aqui que os valores obtidos quando seguimos a reta y igual a x e a reta y igual a 2x são valores diferentes. Então, isto faz que, como consequência, isto traz como consequência de que o limite da função não existe, e não existindo o limite da função quando x se aproxima de 0, 0, ela não é contínua no ponto 0, 0. Vamos a ver um outro exemplo aqui, vamos a demonstrar que essa função que não é contínua, que acabamos de visualizar, possui derivadas parciais no ponto 0, 0. O sea, isto já parece estranho para a nossa primeira impressão, porque observe que nós demonstramos, no caso de uma variável, de que toda função que é diferenciável é contínua. Então, aqui vamos a fazer uma coisa que aparentemente é contraditória. Por que é contraditória? É contraditório porque aqui estamos dizendo, para uma função que nós já provamos que não é contínua, que possui derivadas parciais no ponto de descontinuidade, que é o 0, 0. Então, aqui aparentemente há um choque de resultados. Aparentemente existiria uma espécie de contradição, mas vamos ver que isso não é assim como parece. Muito bem, para calcular as derivadas parciais, neste caso, vamos usar a definição. Então, queremos calcular a derivada parcial da f com relação a x no ponto 0, 0. Como é que nós fazemos? Fazemos o incremento h0 menos a função em 0, 0 partido por h. Essa é a variação com relação a x da derivada de f com relação a x. Portanto, observe de que o fato que apareça na segunda componente 0 e que a primeira não seja 0, já me anula tudo. Não? Então, da definição, f de h, 0 é igual a 0. E f de 0, 0, por definição, é 0 também. Então, me dá que o limite vai ser o quociente de 0 por h, e esse valor é 0. Qualquer número, ou seja, 0 multiplicado por qualquer número, ou dividido por qualquer número diferente de 0, é 0. Análogamente, vamos a tomar a derivada parcial com relação a y no ponto 0, 0. De novo, vai ser o limite, quando h vai para 0, agora das variações de f na segunda componente. F de 0, h, menos f de 0, 0. Como x é igual a 0, pela definição da própria função, esse primeiro termo vai ser 0, f de 0, 0 já se anula, e, portanto, obtemos que este limite vai ser igual ao limite quando h se aproxima de 0 partido por h, e isso nos dá 0. Então, aqui, estas duas derivadas, não dizem derivadas parciais no ponto 0, 0, existem, mas a função não é contínua no ponto 0. E isto, de fato, contradiz a diferenciabilidade que implica continuidade. Então, qual seria o argumento que poderíamos utilizar para dizer, olha, isto de aqui não é bem assim, não. O argumento é de que
a existência das derivadas parciais não implica que a função seja diferenciável. Ou seja, aqui já vemos uma sutileza que não podíamos observar no caso de funções de uma variável. Muito bem, então o que é, ao final de contas, a diferenciabilidade? Dice, derivadas parciais refletem apenas o limite na direção dos vetores 1,0 ou 0,1. Ou seja, quando definimos as derivadas parciais, estamos definindo um limite numa determinada direção, aquela que sigue o eixo das abscissas ou aquilo que sigue o eixo das ordenadas. Mas para que exista um limite de funções de duas variáveis, de R2 a R, deve de existir este limite, e este limite deve de existir em todas as direções, não apenas em duas direções ou em uma direção, como é o caso das derivadas parciais. A derivada parcial é um limite que existe apenas em uma direção. E quando nós tratamos de limite de funções de duas variáveis, é necessário tomar limite em uma direção arbitrária. Então, aí está a diferença principal entre funções de uma variável e funções de duas variáveis, não? Aí, então, a derivada parcial, na verdade, é um conceito muito limitado, não representa a diferenciabilidade. Devemos, portanto, definir derivada usando direções arbitrárias do plano. Ou seja, como seriam essas direções arbitrárias do plano? Ou seja, incrementar a função em um certo h na primeira componente e na segunda componente um outro valor, k, por exemplo, e tomar esta diferença. Então, isto que coisa quer dizer? Quer dizer que nós estamos tomando a direção de um vetor h. H seria o incremento vetorial dado por um vetor de duas componentes. H minúscula, K minúscula. H em negrito corresponde ao vetor. O problema de poder definir a diferenciabilidade, como fizemos no caso unidimensional, utilizando um vetor, é que nós não podemos dividir uma função por um vetor. A divisão de vetores não está definida, correto? Então, como podemos estender este conceito de diferenciabilidade que aparece no caso unidimensional para o caso bidimensional? O que nós temos que fazer para poder definir que uma função seja diferenciável em duas variáveis? O problema é que não podemos dividir por vetores, como já nós havíamos dito. E então, para generalizar este conceito de limite para funções de duas variáveis, é necessário um esforço maior. E, portanto, aí é que nós podemos apreciar como que o conceito de derivada parcial está bastante limitada. Devemos, portanto, definir uma derivada em direções arbitrárias do plano, como essa que aquelas já vemos visto, e utilizar uma direção de um vetor. Mas a pergunta é, como que eu faço isso? Né? Como fazemos esta definição? Muito bem, então vamos a esforçar-nos por generalizar a definição da derivada. Uma função é diferenciável num ponto x. Vamos ver isto no caso de uma variável. Né? Uma função é diferenciável no ponto x se existe este limite, e a esse limite nós chamamos de f' de x. Ou seja, vamos a tratar de uma função que seja diferenciável, portanto, ela verifica esse limite. Rearrumando essa identidade, obtemos de que o limite menos f' de x deve de ser igual a zero. Então, vamos a fazer aqui uma soma de frações. Aqui está f de x mais h menos f de x partido por h menos f'. Vamos a fazer uma soma de frações para obter finalmente esta relação.
aí nós já temos uma expressão de um limite que vai para zero. Então, para que a função seja diferenciável no ponto x, nos basta que este limite, olha só, e em valor absoluto, porque dado que o valor absoluto de zero é zero, então já aproveitamos esta expressão nula para poder dizer uma função vai ser diferenciável se o limite do valor absoluto desse quociente que nos vemos aí, dessa fração que nos vemos aí quando h vai para zero, é igual a zero. Então, agora, nós já temos uma forma de poder dizer de forma mais geral quando que uma função é diferenciável em uma variável. Então, aqui nós podemos resumir em um teorema aquilo que acabamos de discutir. Diremos que uma função é diferenciável, e vamos a lembrar a definição era desse limite de incrementos, que vai, onde h vai para zero, equivalente a este resultado. Diremos que uma função é diferenciável no ponto x se existe um número real a para o qual se verifica este limite. Limite quando h vai para zero de essa fração partido por h que deve ser igual a zero. Observe que aqui o número a, é exatamente a derivada que nós havíamos substituído. Temos então aqui uma equivalência, ou seja, podemos utilizar tanto a definição que nós dimos originariamente para as funções diferenciáveis, ou esta última versão, que é o limite quando h vai para zero do valor absoluto dessa fração igual a zero. Então, temos a equivalência da definição original. ¿No? Esto de aquí es equivalente, gracias a este teorema, a esta nueva versión. Estas dos cosas son equivalentes. Vamos darle un destaque a esto y decir que podemos utilizar para definir funções diferenciáveis tanto a primeira quanto a segunda em uma variável. E assim, vemos que estas duas coisas são equivalentes para definir a derivada de uma função f. Muito bem. Então, agora vamos utilizar isto para definir a derivada de funções de duas variáveis. Como assim? Vamos a fazer o seguinte procedimento. Vamos a tomar, então, h aqui, e vamos a observar o seguinte, substituindo h pelo valor de k e usando essa expressão anterior no caso de uma única variável, observe que esta é a versão em uma variável, vamos a tomar para h um vetor de R2 o seguinte limite. Observe de que aqui agora já tudo entra em uma forma legal. Não estamos dividindo por um vetor, estamos dividindo pela norma do vetor, já que estamos tomando o valor absoluto. E a fração no numerador temos a diferença dos incrementos mudados em h, que é onde está variando simultaneamente em x, na primeira e na segunda componente, menos h. E aí está esse a vezes o vetor h, k. Observe que neste caso, a extensão natural seria o produto interno de um número a, ou seja, esse a deve de ser um vetor também, e o vetor h negrito, que seria o vetor de componentes h e k. Nestas condições, veja só, vamos a ter uma definição de diferenciabilidade no mesmo contexto que acabamos de ver para o caso unidimensional. Então, veja só, aqui vamos a definir o que é uma função diferenciável de duas variáveis. Vamos a dizer, uma função f é diferenciável no ponto x se existe um vetor, a do R2 que faz com que este limite que nós temos aqui, quando hk vai para o 0, 0, seja em valor absoluto igual a zero.
Observe de que aquí estamos dividindo pela norma de H. Y este H, en este caso, ya está yendo en una dirección cualquiera. No necesariamente sigue a dirección das abscisas o a dirección de ordenada, mas sigue cualquier dirección que se aproxime de cero. Então, o vetor A, que pertence a R2, é chamado de derivada de f no ponto xy. E observe que aqui não estamos falando de derivada parcial, estamos falando de derivada. Ou seja, uma coisa é a derivada parcial e outra coisa é a derivada da função. Então, se A pode ser escrita em termos de duas componentes, A é um vetor, um ponto no plano, então A tem a forma de 1 a 1 a 2, e vamos a determinar quais seriam os valores de A1 e A2 em termos de f de xy. Então, vamos a supor de que nossa função f seja diferenciável. O que significa isto? Significa de que esse limite que está aí na definição, no quadro que temos no topo do slide, possui esse limite, e esse limite vai ser igual a zero. Então, na direção H maiúscula, onde vamos a tomar agora na direção que segue o eixo das abscissas, vamos a ter que este limite se escreve desta forma, correto? Ou seja, vamos a substituir a segunda componente de H, vai ser zero, ou seja, K vai ser zero, então nos aparece esta expressão. E isto que está aqui implica, vamos a dividir por H, que o incremento de f de x mais h menos f de y menos f de xy, f de x, y, é igual a zero, correto? Mas nós já sabemos que este limite é exatamente a derivada parcial de f com relação a x. Portanto, de aqui concluímos de que a primeira componente do vector A é justamente a derivada de f com relação a x. De forma completamente análoga, se nós tomamos o vector H negrito, o vetor H de componentes 0K agora, e substituímos na definição de diferenciabilidade acima, vamos obter que a segunda componente, a 2, vai ser igual à derivada parcial de f com relação a y. Muito bem. Então, portanto, a derivada de uma função, quando ela existe, quando a função é diferenciável, é um vetor. E este vetor, lo vamos a colocar como um D maiúscula antes da f, é igual a um vetor A, cuja primeira componente é a derivada de f com relação a x, a derivada parcial, e a segunda componente é a derivada parcial da f com relação a x. Esta derivada é também chamada de gradiente da função, e ela é denotada com esse operador nabla, não, do lado do f de xy. E este é um vetor que nos dá todas as informações sobre o crescimento da função, coisa que uma das componentes deste vetor não é suficiente para dizer. Não dá essa informação suficiente para dizer como que a função está crescendo nestas duas variáveis. Aqui poderíamos pensar, mas como que afinal termina tudo sendo expressões de derivadas parciais? Então, se existem as derivadas parciais, então existiria a derivada. Falso, porque para que exista não é apenas uma questão de que seja igual às derivadas parciais, mas de que exista o limite. Lembre-se uma coisa, para que exista a derivada parcial, basta que exista o limite em uma única direção. No caso de derivada parcial com relação a x, basta que exista o limite na direção do eixo das abscissas. Uma única direção. Agora, para que exista diferenciabilidade, essa expressão tem que ser válida para qualquer direção. Então, uma coisa é de que esta derivada exista em uma direção, e outra coisa é de que exista em qualquer direção que você queira. Então, a função vai ser diferenciável se esses limites existem em qualquer direção, e existindo em qualquer direção, em particular,
vai ser igual ao vetor cuja primeira componente é a derivada parcial com relação a x e a segunda com y. Muito bem, vamos a ver um exercício, não? Vamos a mostrar agora, pede aqui, mostre que a função f não é diferenciável no ponto 00, ou seja, observe, nós começamos com esta funçãozinha. A primeira coisa que nós fizemos com esta função, a primeira coisa foi provamos que ela não é contínua. A segunda coisa que nós fizemos com esta função foi provar que possui derivadas parciais no ponto 00. E agora, por terceira vez, vamos a tratar esta função, mas desta vez para dizer que f não é diferenciável. Ou seja, aqui, mais uma vez, uma coisa importante, o fato de que existam as derivadas parciais não implica de que a função f seja diferenciável. Muito bem, então, o que nós já tínhamos dito, no primeiro dos exemplos, mostramos que a função não é contínua no ponto 00. No segundo dos exemplos, vimos de que existem as derivadas parciais no ponto 00. Agora, provaremos de que não existe o limite em qualquer outra direção diferente de aquelas em onde existem as derivadas parciais. Então, para isto, por exemplo, vamos a tomar uma direção, vamos a tomar a direção da diagonal, ou seja, do vetor h, que tem como primeira e segunda componente h. Como f de 0 é igual a 0, e h, observe, a norma de h é a raiz quadrada de h quadrado mais h na segunda componente, seria h quadrado de novo, temos de que o limite da definição de diferenciabilidade pode ser escrito desta forma. Observe que nós já sabemos de que A, que seria o vetor de derivadas parciais, se anulam, correto? Então, somente nos queda, no ponto 00, f de h, vírgula h, partido pela norma de h, que é dada por essa expressão acima. Substituindo os valores, encontramos h quadrado partido por 2 vezes h multiplicado pela norma de h. ¿No? Si sustituimos f de h, nos sale h quadrado partido por 2h quadrado vezes a norma de h, que vai ser raiz quadrada de 2 vezes h ao quadrado. Muito bem. Simplificamos esta expressão imediatamente. Simplificamos h quadrado no numerador, h no denominador, e h quadrado que está dentro da raiz pode sair da raiz como sendo h. E observe que h ficou no denominador. Quando h vai para 0, esta coisa de aqui vai para o infinito. Portanto, este limite não existe. Ou seja, veja só, hemos usado esta mesma função f de xy para mostrar que é contínuo, que possui derivadas parciais, que não é contínuo, que possui derivadas parciais em 00, mas que não é diferenciável. Então, aqui existem as derivadas parciais, mas a função não é diferenciável. Então, já você vê que a existência, a simples existência das derivadas parciais não implica na diferenciabilidade da função. Muito bem. Aqui é conveniente fazer algumas conclusões antes de continuar. A primeira das conclusões é de que a diferenciabilidade não depende da existência das derivadas parciais, como acabamos de visualizar em este exemplo. As derivadas parciais, como vimos, podem existir e a função, ao mesmo tempo, não ser diferenciáveis, como acabamos de verificar. As derivadas parciais são limites nas direções específicas. H0, que é a direção que sigue o eixo das abscissas, e 0H, que é a direção do eixo das ordenadas. Muito bem, a diferenciabilidade não é apenas nessas duas direções, senão depende do limite seguinte, onde estamos tomando um vetor HK, não, de dois componentes HK, que pode variar de formas completamente diferentes. H vai para 0 de uma forma completamente independente
da forma que k está indo para zero. Y que este límite debe de existir, o sea, si es que existe un valor de a de tal manera que se verifica que ese cociente dá como limite zero, então a função é dita de diferenciável. E observe que este limite, quando existe, está valendo em todas as direções. Por que vale em todas as direções? Pela arbitrariedade em que h está indo para zero e k está indo para zero. O sea, cada componente vai para zero, zero de uma forma completamente independente. Muito bem. Lembremos então a definição, não? Vamos a lembrar a definição de diferenciabilidade de uma função de duas variáveis. Então, uma função de duas variáveis é dita diferenciável se existe um vetor A que pertence ao R2, verificando esta identidade. Verificar este limite, temos que verificar este limite cada vez que queremos determinar se a função é diferenciável. Porém, este limite não é um limite muito simples e verificar cada vez que queremos saber se a função é diferenciável ou não é inviável. Então, aqui é importante ter um critério que nos facilite essa tarefa de poder diferenciar, de poder saber que função é diferenciável e que função não é diferenciável, de uma forma de poder fazer isto sem necessidade de ter todo esse cálculo de limite. Então, aqui é importante o seguinte teorema. Veja só, este teorema é um teorema muito importante para poder determinar quando uma função é diferenciável ou não. Então, aqui, se as derivadas parciais de uma função f de R2 em R2 são funções contínuas, então f é uma função diferenciável. Então, este teorema que está aqui já nos dá uma facilidade impressionante para poder saber se a função é diferenciável ou não. O que nos está dizendo? Olha, você quer saber se sua função é diferenciável? Tá. Então, tome as derivadas parciais. Mas as derivadas parciais não implicam... Sim, mas calcule as derivadas, mesmo que elas não implicam a diferenciabilidade, e observe. Se as derivadas parciais são contínuas, então sua função é diferenciável. Então, aí estamos focando nas derivadas parciais, na regularidade das derivadas parciais, para poder obter, ou para poder concluir se nossa função é diferenciável. E isso, de fato, é uma coisa bastante simples. Muito bem, então vamos utilizar este teorema para concluir que todo polinômio é diferenciável. Por que todo polinômio seria diferenciável sobre a ótica deste teorema? Porque se nós derivamos um polinômio, mesmo que este seja de duas variáveis, derivando parcialmente, o resultado vai ser novamente outro polinômio, que é uma função contínua. Então, quer dizer que as derivadas parciais de todo polinômio é um polinômio que é uma função contínua. Portanto, todo polinômio é diferenciável. O mesmo critério vale para as funções exponenciais e logarítmicas, quando elas estão bem definidas. Então, aí observamos que a derivada dos exponenciais, que se repetem constantemente, também vão a ser, as derivadas parciais se repetem, e elas vão a ser contínuas, e, portanto, a função vai ser diferenciável. Então, funções trigonométricas, as funções trigonométricas são funções diferenciáveis, portanto, podemos fazer uma série de operações aritméticas com todas estas funções diferenciáveis e, graças a este teorema, podemos facilmente reconhecer quais são as diferenciáveis e quais não são. Muito bem, vamos saber então a aritmética das funções diferenciáveis. Então, temos o seguinte teorema. Assim, da mesma forma que nós fizemos a aritmética das funções contínuas, a aritmética das funções diferenciáveis, vamos a fazer em uma variável, vamos a fazer esta versão das aritméticas das funções diferenciáveis de duas variáveis. Então, que coisa quer dizer? Se f e g são funções diferenciáveis no ponto x, então a soma, o produto e o quociente
sendo que o denominador seja diferente de zero, são também funções diferenciáveis. E observe, ainda vale a seguinte fórmula. Observemos que é o vetor d que está aí, o d é a derivada, ou seja, a derivada da f seria o vetor derivada de f com relação a x, a primeira componente, e derivada de f com relação a y, na segunda componente. Da mesma forma para g. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto é g vezes a derivada de f, mais f vezes a derivada de g, e a derivada do quociente é aquela fração que se identifica completamente com a versão do caso unidimensional. E observe, insistimos no fato de que aqui estamos denotando a derivada como um vetor de duas componentes. Essa é a derivada da f. A derivada é um vetor. A derivada parcial é apenas uma das componentes. Portanto, as fórmulas acima são análogas, completamente análogas ao caso unidimensional. E com este teorema, podemos calcular as derivadas de muitas funções em duas variáveis, assim como fizemos para o caso unidimensional, podemos calcular derivadas de muitas coisas aqui. Vamos a ver um exemplo. Se calcule a derivada desta função. Observe que a pergunta é pela derivada e não pelas suas derivadas parciais. Portanto, aqui vamos a usaremos este resultado, o resultado que nós já vimos, de que se as derivadas parciais são contínuas, então a função f é diferenciável. E para verificar a diferenciabilidade, basta considerar as derivadas parciais. Aí tomamos a derivada de parcial com relação a x, a derivada deste produto seria derivada de x ao quadrado yx, aí temos a derivada de um produto e ela vai ser derivada do primeiro fator, que seria derivada de x ao quadrado, 2x vezes o exponencial, mais x ao quadrado derivada com relação a x do exponencial de xy. E este sale y vezes exponencial de x, e aí obtemos o valor. Analogamente, obtemos para a derivada com relação a y, seguimos a mesma derivada. Observe que agora x ao quadrado já é uma constante. Então, na verdade, somente temos que derivar o exponencial, e aí, então, derivando o exponencial, sale x vezes o exponencial de x, porque estamos derivando com relação a y, e obtemos x cubo exponencial de xy. E então, as derivadas parciais são contínuas, logo a função é diferenciável. Muito bem. Vamos a ver, então, qual é a relação que existe entre a diferenciabilidade e a continuidade, exatamente como nós vimos no caso unidimensional. E observe que agora vamos a falar de diferenciabilidade e não de derivadas parciais. Estamos falando de diferenciabilidade e continuidade. Então, temos este teorema que nos diz que toda função diferenciável no ponto A é contínua no mesmo ponto. Ou seja, funções diferenciáveis, se uma função é diferenciável, então a função é contínua neste ponto. Correto? Então, vamos a demonstrar isto rapidamente. Por definição, se f é diferenciável no ponto xy, no ponto AB, então existe este limite que está aqui. Ou seja, vai existir um elemento A de tal maneira de que esse quociente que temos aí no numerador dividido por la norma, pela norma de H, onde H tem duas componentes, H e K, e cada uma delas indo independentemente para zero, me dá todo esse valor igual a zero. Nós vamos a tomar aqui o vetor x igual a xy como sendo o vetor A mais H, vírgula B mais K. Então, veja só, quando H se aproxima do 0, 0, o vetor x que acabamos de definir aqui vai para o ponto A, B. Então, vamos a considerar o limite quando o par xy se aproxima do par AB da função f de x. Para verificar que seja contínua, temos que verificar que esse limite seja igual a f de A, B. Aí, então,
por definição dos valores de x que temos dado, ela vai ser igual ao limite quando h, k se aproxima do 0, 0 dessa função f de a mais h, b mais k. Estamos simplesmente substituindo a definição de xy. Muito bem, mas isto eu posso fazer o seguinte, vamos acrescentar menos f de AB menos A produto interno HK. Aí vamos a somar a mesma coisa que temos restado, mais f de AB mais A produto interno HK. Então, na verdade, não temos acrescentado nada, temos acrescentado apenas temos restado e somado de tal maneira que nossa igualdade não se altera em nada. Muito bem, agora vamos a utilizar a primeira parte de nossa definição e vamos a dividir por h e multiplicar por h. Observe que, de novo, temos feito uma coisa que não altera a identidade. Por quê? Porque temos dividido por h, mas ao mesmo tempo multiplicado a mesma fração por h. Então, temos feito que um produto pela unidade, que não altera em nada. E ficamos com esses dois últimos termos que tem aí. Agora, vamos observar que este primeiro quociente é justamente a definição de diferenciabilidade. E aqui temos automaticamente que quando h vai para 0, esta coisa que está aqui também se anula. Portanto, essa primeira parcela desses humanos aí se cancela. Analogamente, a última parte, h, a é um vetor que existe. h e k estão indo para 0. Então, o produto deve de ir para 0 também. Então, esta coisa de aqui se anula quando h e k estão indo para 0. Portanto, a única coisa que fica diferente de 0 é o valor de f de a. E, portanto, temos concluído de que o limite da função é uma função contínua. Ou seja, quando x e y se aproxima de AB da função f de x, que está no início do slide aqui, é igual exatamente a f de a. E então, isto mostra de que toda função diferenciável é uma função contínua. Então, veja só, aqui nós temos os conceitos de diferenciabilidade e continuidade. E aqui, estas são classificações de funções feitas através do conceito de limite. Uma função é diferenciável se este limite que está aqui existe. Então, essa vai ser a diferenciabilidade. O que nós acabamos de provar? Nós acabamos de mostrar que se uma função é diferenciável, então a função vai ser contínua, ou seja, a diferenciabilidade implica na continuidade da função, que significa de que a função verifica este limite. Limite quando x se aproxima de a, em negrito, ou seja, são vetores, de f de x é igual a f de a. Correto? É igual a f de a. Muito bem. Agora, então, o que nós temos feito? Nós temos construído toda uma nova classe de funções diferenciáveis, ou seja, hemos classificado a todas aquelas funções para as quais esse limite que está aí é igual a 0. E estas funções fazem um subconjunto, por causa da implicação anterior, é um subconjunto das funções contínuas. Então, temos um universo das funções contínuas que contém as funções diferenciáveis. Toda função diferenciável é uma função contínua, mas não toda função contínua é diferenciável. Por isso, a inclusão estrita destas funções. Muito bem, chegamos então na hora de fazer nosso resumo e conclusões aqui. O que nós temos visto são as derivadas parciais. Vimos como se definem as derivadas parciais de uma forma muito natural, que se extiende da definição de derivadas de funções de uma variável. Ou seja, derivadas parciais simplesmente são aquelas em onde estamos assumindo que as outras variáveis, no caso y, no caso x, uma dessas duas variáveis permanece constante.
Vimos a diferenciação, que a diferenciação é muito mais forte do que a existência de derivadas parciais. Posteriormente, uma vez que já identificamos esta diferenciação, começamos a ver as operações derivadas, soma, a derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente, enfim, a aritmética das funções diferenciáveis. Vimos também uma propriedade extremamente importante para determinar que tipo de função é diferenciável, ou seja, para saber que uma função seja diferenciável de forma imediata, basta calcular suas derivadas parciais e verificar que estas sejam contínuas. Então, essa é uma condição suficiente para que a função seja diferenciável. E, finalmente, vimos a relação entre diferenciabilidade e continuidade. Então, na seguinte aula, nós vamos a estudar as aplicações destes conceitos de diferenciabilidade e continuidade, para que serve. Vamos saber que a derivada parcial em si não nos diz nada sobre a função. O que nos diz sobre o comportamento da função é o vetor derivado, ou seja, a derivada da função, e não suas derivadas parciais. E vamos ver algumas aplicações destas duas coisas.